Meus amigos e amigas, nessa manhã de domingo, nós vivemos um misto de emoções, porque ao mesmo tempo que fazemos memória do Valmir, pela passagem que ele fez para o reino de Deus e lá viver em uma de suas muitas moradas, nessa metáfora bonita, das muitas moradas, nós também temos a graça de acompanhar o início da vida cristã do Daniel, Começa a vida do Daniel hoje, cristamente falando, enquanto a vida do Valmir foi cumprida a missão dele e ele seguiu para o descanso eterno na paz de Deus. São mistos de emoções e isso tudo reflete a seguinte situação: a nossa vida, ela, por uma questão até mesmo orgânica, nunca está estagnada. Sempre há mutação, sempre há metabolismo, sempre as coisas se transformam. Ou seja, diante dessas transformações, a vida requer de nós paciência, perseverança, tomada de posição diante de vários fatos. E um dado muito importante é o elemento marcado pela virtude da vigilância. Estar vigilante, ser uma pessoa vigilante, não deixar a vida levar, vida leva eu. Por mais que seja bacana escutar o sambinha, Mas quando nós entramos na dinâmica nervosa da vida, cabe a nós termos muita vigilância. E por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém sabe o que há de vir. Você pode até especular, ter projetos, alçar e também mensurar o que pode ou não acontecer, alçar uma projeção. Isso é possível. Qualquer pessoa racional, não precisa nem ter fé em Deus, pode fazer isso. Mas note você uma coisa. Vê, por exemplo, lá no sul do Brasil, o que está acontecendo lá. Triste demais. Triste demais. E é uma época que, tecnicamente, não era para estar chovendo assim. E eu digo isso porque eu morei lá há muitos anos. Não era para estar chovendo assim. Porém, nós não sabemos e não temos segurança completa do que será o amanhã. Pastor, é verdade, eu sei que não sabemos. Por que você está falando isso? Porque mesmo sabendo que não temos controle, muitas vezes nos falta a tal da vigilância. E quando a vigilância na vida cristã, ela cai em desuso, esse organismo que vai se metabolizando, ele cria uma brecha, uma janela imunológica frágil. Porque pode entrar a descrença, a dureza do coração, a teimosia intransigente. O problema não é ser teimoso.
O problema é ser intransigente e não perceber que, em algumas circunstâncias, não será a minha razão que vai determinar o que vai acontecer. Parece uma cacofonia, né? É isso mesmo. Não é a minha razão que vai determinar o que vai acontecer, porque não vai acontecer como eu penso que irá acontecer. E isso é demonstrável da seguinte maneira: quando nós lemos a Escritura, cada vez, pelo menos na minha trajetória, e eu compartilho com vocês, fica autoevidente que o jeito, o modo, a técnica de Deus tratar com o ser humano é a maneira do diálogo. Deus dialoga com o seu povo, por isso nós fazemos orações. E o profeta Ezequiel, ele é um homem do diálogo, ele gosta de conversar, ele quer ouvir as pessoas, ele tem uma sensibilidade muito cara a ele, de tal modo que a maneira que ele tem de lidar com o povo é uma maneira que se dá por abertura dos seus ouvidos. Por isso nós temos dois, né? A boca é uma só. Só que o Ezequiel, ele é o primeiro profeta que sai de uma situação favorável, agradável. Vocês sabem que um profeta em Israel era quase um papa, né? Se ele chegasse aqui, ia ter cortesia, né? Ter uma série de coisas. Só que o Ezequiel começa a viver o estado de coisas em um modo contrário de ser profeta. Ele começa a ser esculhambado, começa a ser perseguido, e ele é o primeiro profeta que anuncia desde o exílio babilônico. Ele foi junto na primeira leva de exilados para a Babilônia com o povo. Ele poderia ter ficado, só que ele, vigilante, o que fez? Eu vou enfrentar o problema tal como ele é, sem ficar fazendo fantasia diante do problema. E chegando lá, ele começa a dizer ao povo: olha, vocês são cabeça dura, vocês não querem ouvir, vocês só querem fazer a vontade de vocês, só vocês estão corretos, só vocês têm razão. Por que vocês são assim? E aí vem a imagem, que virou até ditado popular, né? Vocês estão cavando a sua própria cova, vocês estão cavando o seu próprio buraco. Olha o que o profeta Ezequiel diz para o povo, e ele vai mais longe. Ele diz assim: pois bem, vocês estão vendo a coisa ser destruída, vocês caírem em escravidão novamente, e vocês continuam se achando corretos, continuam achando que têm razão. Vocês estão percebendo que essa empáfia de vocês está levando vocês para o buraco, para um exílio que ia durar gerações. Prestem atenção, fiquem vigilantes. Gente, nós podemos abstrair muitas coisas desse texto bíblico, muitas interpretações. Vixe, tem muita coisa para dizer sobre esse texto, mas eu quero dizer apenas uma. Se você sair daqui hoje com essa uma
pelo menos pensando sobre ela, eu vou ficar feliz. A responsabilidade de construir um bom caminho ou cavar o nosso próprio buraco, a nossa própria cova, é nossa, é minha, é tua. É muito fácil colocar a culpa em Deus, ou perguntar para Deus por que isso, por que aquilo outro, se nós não nos mantemos em estado de vigilância. Deus vai falando, olha, fique atento, numa linguagem jovem, fica ligado, fique esperto, atenção. Mas o povo de Deus às vezes vai deixando a vida levar, tá bom assim, tudo certo, talvez, quem sabe, um dia eu chego lá. Mas quando a realidade desafiadora atinge a gente, será que nós estamos em estado de vigilância? Para ter uma reação adequada, o profeta Ezequiel, ele teve uma reação adequada. Contudo, não é do dia para a noite que nós aprendemos a ter reações adequadas. Por isso, já disse aqui e repito, Jesus falou que nós somos os do caminho, porque é no caminho que nós vamos aprendendo a ter uma boa vigilância e saber cada vez mais a partir da fé como reagir diante dos exílios da vida. A vida tem vários exílios. Eu não sei quais são os seus, eu sei quais são os meus, mas eu sei que a vida tem vários exílios. Você está vigilante diante dos possíveis exílios da tua vida, ou que chegarão em tua vida? Inclusive Jesus mesmo adiante vai dizer: vigiai e orai, vigiai e orai. Pois bem, diante desse chamado à vigilância, aonde está então o objetivo desse modo de estar no mundo? Porque assim, nós estamos no mundo, nós não somos daqui, estamos nesse mundo de passagem. E aí eu dou uma palavra para a família do Daniel. O Daniel vai estar no mundo cada vez mais, e nessa estadia do mundo que ele viverá, ele vai precisar muito de vocês. E o primeiro ato significativo na fé, de vigilância da família, está sendo manifesto hoje, com o batismo. Alguém poderia dizer: batiza daqui a sei lá quanto tempo, né? É uma possibilidade. Mas vocês estão num estado de vigilância e começando muito bem, fazendo com que, pela fé, o menino ingresse no reino de Deus e na vida da comunidade. É claro que ingressar na vida da comunidade não se dá só por meio do batismo, se dá por meio também da vida marcada pela pregação do Evangelho na palavra. Não pense que Deus age só pelo batismo. Deus age pelo batismo, pela escritura pregada. Deus continua agindo, mas o batismo é um selo divino que marca a vida da pessoa.
E a vigilância para Jesus não é um estado de menor importância. Por quê? Jesus, primeiro, não corre dos problemas da vida, ou seja, ele olha para frente e colocam para ele um dilema. Afinal de contas, como é que se resolve os problemas quando as pessoas se fecham em suas razões e não querem mais conversa com as outras? Jesus ensina um modo. Primeira coisa que ele expõe é a seguinte: olha, se você tem problema com alguém e você tem a vigilância e a intenção de resolver esse problema, faça o seguinte: não coloque na internet o problema, não exponha num outdoor, não mande um bilhetinho para outra pessoa com o problema. Não faça isso. Faça o seguinte: chame a pessoa, você e ela, sente, quem sabe tome um café, né? Um café com pão de queijo. Conversa com ela. Conversa na base da verdade. Olha, isso aqui eu não estou conseguindo processar bem. Como é que nós podemos resolver isso? Você me dá o seu perdão? Você aceita o meu perdão? Bom, se o outro lado continuar firme naquela razão, né, que é irredutível, o que se faz? Muito simples. Procura alguém da sua confiança e fala: olha, quem sabe vamos conversar lá com aquela outra pessoa? Me ajuda. E aí senta, aí traz mais café, mais pão de queijo, né? Traz os biscoitinhos de polvilho, né? Bota ali na mesa, uma broa de milho e conversa. Olha, o problema é esse daqui. Vamos tentar resolver? É possível? Você cede aí, eu cedo aqui, tu cede lá. Se ainda assim a pessoa não abrir mão da sua razão, o que se faz? Pois bem, aí, minha gente, as coisas ficam mais complicadas. Por quê? Existe um ditado popular que diz o seguinte, algumas pessoas falam, né? Eu não me arrependo de nada na vida. Tudo que eu fiz está feito. Eu não me arrependo. Olha, o problema de nunca se arrepender de nada é o problema de não reconhecer que as outras pessoas também têm coisas boas a nos dizerem e a nos ensinarem. E por isso, não se arrepender de nada pode ser um sinal de afastamento das pessoas de quem tanto amamos e queremos bem. Minha gente, como é que pode? E isso que Jesus falou parece ser inocente, mas muitas famílias, muitos pais, muitos filhos, mães e filhas, deixam de ter uma relação saudável, boa, porque ninguém quer abrir 1 milímetro de mão da sua razão. Aí o pai vai para um lado, o filho vai para o outro, a mãe vai para um lado, a filha vai para outra, o tio briga aqui, a tia briga lá, e daqui a pouco está instalado o quê? A confusão. Depois que a confusão se instala, para resolver o problema, só com muita conversa, gente. Muita conversa.
E uma coisa ainda, para terminar essa meditação: sempre procura saber a verdade da pessoa, que é a fonte que pode te dar a orientação certa. Se alguém falar alguma coisa de mim, não pergunta para outra pessoa, não, pergunta para mim. Esse é só um exemplo, tá? Ô pastor, eu fiquei sabendo que você comeu demais na festa da colheita, é verdade? Vem perguntar para mim que eu vou te dizer se é verdade ou não. Por quê? A razão é a seguinte, muito simples, eu encerro essa meditação. Há um poder que Deus nos deu, que diz respeito à palavra. A palavra sai e nunca volta vazia. Nenhuma palavra é jogada ao vento. As palavras podem destruir vidas, destruir sonhos, destruir boas relações. Palavras podem causar traumas para a vida toda. E aí há de requerer muito tratamento. Palavras também podem edificar, construir casas bonitas, relações abençoadas. E qual é o poder? Tudo o que nós, por meio das nossas palavras, diante de Deus, ligamos aqui na terra, com fé, será ligado no céu. Agora, tudo o que nós desligamos aqui é desligado no céu. Se eu ligo aqui na terra um modo perdão, o modo perdão vai se acender lá no céu. Se eu ligo aqui na terra um modo misericórdia, o modo misericórdia vai fazer parte da minha vida e vai acender uma luzinha lá no céu. Agora, se eu ligo o modo ódio, desprezo, indiferença, intolerância, falta de sensibilidade, por exemplo, com a morte, com pessoas que sofrem o luto. Eu já ouvi, por exemplo, isso é besteira, todo mundo vai morrer. Gente, esse não pode ser o modo que nós vivemos no mundo. Um modo insensível, desprezível diante da dor do outro. E aí sim, quando nós nos unimos para ligar esse modo da misericórdia, da bênção e da graça de Deus, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, aí sim não imperará a confusão, mas imperará a graça de Deus e a bondade de Cristo para conosco. Vamos vigiar e não cavar os nossos próprios buracos. Vamos vigiar e construir pontes, construir relações bonitas, solidárias, misericordiosas, construir relações que, quando chega no final da vida, ao olharmos para trás, nós tenhamos o sentimento de gratidão a Deus. Que Deus nos ajude a sermos pessoas agradecidas, e não só agradecidas, mas pessoas vigilantes, para não cavarmos os nossos próprios buracos. Amém.